Feliz sábado a todos. É um prazer enorme estar aqui e eu fico muito honrado porque é um prazer muito grande servir ao Senhor com o talento que Ele me deu. Amém? Eu peço à igreja a abrir suas Bíblias de uma vez por todas no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu tenho um aviso para a igreja. No domingo que vem, vai ser dia 10 de março. Vai ser um domingo totalmente especial. Aliás, o sábado também já vai ser um sábado especial, porque nós vamos fazer um evento aqui em respeito, em honra à figura feminina, não é isso? Que foi a cereja da criação. E no dia 8 é uma comemoração mundial do Dia das Mulheres. E isso vai ser na sexta-feira. E no sábado, então, nós teremos um culto voltado para as mulheres. Louvado seja Deus pela vida de vocês. E como se não bastasse, o domingo também vai ser todo especial, porque no domingo nós teremos a consagração de uma criança aqui na igreja. Por que eu estou dizendo que é todo especial, sendo que vira e mexe tem consagrações de crianças na igreja? É porque esta criança não é da igreja, nem a família, nem ninguém é da igreja. Aliás, eu nem sei que religião eles professam. Mas uma irmã da nossa igreja, eu vou manter essa surpresa, né, esse suspense, mas os irmãos vão saber quem é, mas uma irmã da nossa igreja é professora, e professora justamente desse menino. E este menino tem algumas dificuldades emocionais. Não, é porque alguns problemas emocionais geraram nele umas trancas, uns cadeados mentais. E então esta irmã nossa, professora dele, conseguiu ultrapassar barreiras emocionais que ninguém tinha conseguido antes. E a família ficou extremamente emocionada com aquilo, empolgada, e a criança também criou um vínculo com ela. Então eles quiseram que fizesse uma consagração dessa criança a Deus na igreja da professora. Então vai ser um sábado especial, um domingo especial. E o pastor Clóvis vai fazer essa consagração, que ele foi prontamente se dispôs. Então nós vamos fazer um culto especial aqui em favor da consagração desta criança. Eu quero dizer que você precisa estar aqui, não só para assistir o culto, como também para apoiar esse trabalho, porque é uma família inteira que pode ser alcançada pelo Evangelho. Então nós vamos cantar, nós vamos adorar, nós vamos orar, nós vamos abençoar essa família em nome de Jesus, amém? Tudo isso vai acontecer no próximo final de semana. Os irmãos já encontraram aí então? Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1. Irmãos, vamos fazer a leitura destes versículos. Evangelho de Lucas capítulo 15, sem mais demora. Diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Irmãos, esta parábola, ela é uma parábola que foi cantada poeticamente por muitos cantores, e alguns ficaram marcados na história da igreja. Josué de Paula, né, alguém já mencionou o nome dele, ele cantou uma música que virou um hino da igreja cristã. Ele cantou aquela música, Eram 100 Ovelhas. Aliás, depois você solta aquele áudio aí para a igreja ouvir também. Mas o Josué de Paula cantou aquela música, Eram 100 Ovelhas.
Oséias, desculpa, obrigado, a correção. Josué de Paula é outro. É Oséias de Paula. E ele cantou aquela música, Eram 100 ovelhas. E ele cantava, eram 100 ovelhas presas num aprisco, não é assim? Essa música é maravilhosa, irmãos. Está escrito. E, sim, obrigado, irmão. E aí, recentemente, talvez há 1 ano atrás, ou 2 no máximo, alguém fez uma música em inglês. E o nome dela é Reckless Love. É o nome que o Jim recitou aqui no início. Reckless Love. Deve estar ali também. E essa música ficou tão famosa que eles fizeram ela em português. E aí, ela vai soltar o áudio aqui, só para os irmãos ouvirem o início. E ao tocar o início, vocês já vão saber qual é a música. Ajuda aqui o pessoal do som, faz favor. O pessoal que está nos assistindo também quer ouvir a música. Tem algumas coisas que nós vamos um dia chegar lá. Vamos resolver isso. Esse áudio é importante vocês ouvirem. O cantor que fez a tradução e gravou a música chama Isaías Saad. Isaías Saad. Ele é até adventista, né? E ele fez a tradução e gravou essa música. Não está dando certinho? Se os irmãos puderem buscar um responsável para olhar isso aí, para ajudar a gente, mais que depressa. Mas a música se chama Ousado Amor. Está chegando ali, ele já vai resolver isso. Pessoal que tem nos assistido, aguarda um minutinho, já vai soltar o áudio aí para vocês ouvirem também. A música chama Ousado Amor. E é uma música linda, porque fala exatamente dessa parábola. A parábola das 100 ovelhas. E vamos... Tá conseguindo? Vai dar certo. Acho que não vai dar certo, não. Então, os irmãos em casa, os irmãos pesquisem lá e ouçam essa música Ousado Amor. Está no YouTube, em todas as plataformas digitais tem ela. Mas a palavra ousado quer dizer que é algo que ninguém ainda fez. Algo ousado é uma coisa que ninguém ainda fez, mas que de repente alguém foi lá e realizou. Um salto acima dos 6 metros e 30 centímetros. Ninguém tinha conseguido. De repente, na última Olimpíada, veio aquele brasileiro e saltou com a vara acima daquilo. Isso é um ato ousado. Algo que ninguém ainda fez. Mas a palavra do original é reckless. Significa imprudente. Imprudente é algo que ninguém deveria fazer. Está entendendo? É totalmente diferente de ousadia. Imprudência é algo que ninguém deveria fazer. E sim, irmão Daci. Não precisa agora, irmão Daci. Muito obrigado. Depois a gente combina. Então, a ousadia é algo louvável, mas a imprudência é algo totalmente criticável, inaceitável, intolerável. Imagine uma ultrapassagem. Imagine que o carro... Aqui, pode deixar, está tudo certo. Imagine que alguém está dirigindo, fazendo uma viagem. E aí ele começa a andar a 180 km por hora. Imagine que a estrada é só de mão dupla. Então um sentido vai, o outro vem, não tem pista exclusiva para ultrapassagem, não tem nada. E ele vai fazer uma ultrapassagem, e de repente ele dá de frente com uma carreta. Então ele tem que jogar lá no canto, no meio, de repente até das pedras, um acostamento ali, para ver se consegue passar. Isso é um ato completamente imprudente. E a imprudência é inaceitável, intolerável para nós. Imprudência é algo fora da lógica, fora da realidade.
Por isso eu trouxe este tema, Reckless Love, que é um amor imprudente. E os irmãos podem achar que eu estou indo longe demais, e de repente eu estou blasfemando, mas no decorrer do assunto que nós vamos tratar, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Nós vamos falar de um amor que não é somente ousado, não é somente um amor que ninguém ainda teve, mas é um amor que ninguém deveria ter segundo nossos padrões mentais. E por isso, eu quero propor para você que hoje os seus padrões mentais vão romper. A sua mente vai romper para um novo nível. E é isso que eu quero que você faça comigo. Faça uma viagem dentro dessa história. Eu quero que você se concentre, esqueça quem está do seu lado, esqueça de mim que estou aqui falando, esqueça deles ali, esqueça de tudo e foca neste assunto. Eu quero que você imagine que está indo lá e agora está presente na casa daquele homem que recebeu Jesus e está assistindo Jesus proferindo essa parábola. Você vai ver os bastidores dessa parábola que eu vou apresentar para vocês. Vocês vão ver cada detalhe em que Jesus está posicionando os seus ouvintes dentro da parábola. E você vai estar ali assistindo. Ok? Então, vamos entrar comigo dentro dessa mensagem. Mais que um sermão, eu quero que você tenha uma visão desse dia em que Jesus contou essa parábola. Porque o que Jesus fez esse dia foi igual àquele dia em que ele disse assim: olha, minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E sabe o que aconteceu? Rompeu com a mente dos 70 que seguiam Jesus. E sabe o que eles fizeram? Abandonaram Jesus. Então hoje, eu proponho que a sua mente rompa, mas não para que você abandone Jesus, mas para que você hoje caia aos pés de Jesus de joelhos, porque Ele te ama com um amor terrível, um amor incrível, um reckless love, um amor que chega a nível da imprudência. Então vamos começar. Vem comigo viajar para dentro desta mensagem, dentro desta parábola de Jesus. Imagine que é Jesus proferindo a parábola. E aí Jesus fala assim, olha só como Jesus começa a parábola. Aliás, antes dele começar, o narrador apresenta o público de Jesus. E ele diz assim, olha, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores. E também tinha os fariseus e os escribas. Então o público de Jesus, ali naquela casa, eram publicanos e pecadores, fariseus e escribas. Este era o público. Esta eram as pessoas que estavam ali para ouvi-los. Imagine que você agora também está ali. Então tinham os publicanos, os pecadores, os fariseus, os escribas, e você estava ali assistindo tudo. Agora, o texto também diz o que eles faziam. O que diz aí que os publicanos e pecadores estavam fazendo? Eles estavam ali para quê? Abre aí a sua Bíblia. Para o ouvir. Obrigado, Cleide. Alguém mais está comigo aqui acompanhando? Lucas capítulo 15. Abra sua Bíblia, pode estar no celular. Eles estavam ali para o ouvir. E os escribas e fariseus estavam ali fazendo o quê? Murmurando. Então, tinha os que estavam ali para o ouvir e também tinha os que estavam ali murmurando, criticando, pondo defeito. E o principal defeito que eles colocaram era: este recebe pecadores e come com eles. Jesus, ele não somente recebia os pecadores, mas também comia com eles. O que isso quer dizer? Que ele não somente recebe as pessoas que vão a ele, que são pecadores, que estão buscando uma solução de vida, mas também se torna íntimo deles. Ele se assenta à mesa com eles. Recentemente nós tivemos um culto, sobre assentados à mesa com Cristo. Então ele se torna íntimo dos pecadores. Ele quer se tornar íntimo seu. E aí, olha o que acontece aqui. Essas duas classes de pessoas, elas atravessam a história, porque sempre houve duas classes.
Sempre os que estão à direita e os que estão à esquerda de Cristo. Sempre vai ter as ovelhas e vai ter os bodes. Sempre vai ter aqueles que serão levados e aqueles que serão deixados. Sempre tem aqueles que creem e aqueles que duvidam. Sempre tem aqueles que permanecem e aqueles que desistem. Sempre tem esses. Está no ponto? Quer soltar? Vamos soltar só para ouvir um pedacinho. 10, 15 segundos. Olha só, esse início os irmãos já conhecem, olha. Conhece essa música? É uma música linda. É uma música linda. Pode ir tirando aí, deixando bem baixinho. E então veja, agora, depois que definiram as classes de pessoas que estavam ouvindo Jesus, então ele faz o seguinte, e ele lhes propôs esta parábola. Irmãos, a parábola tem uma mágica, tem um poder de alcançar até as crianças. É por isso que até as crianças queriam estar perto de Jesus. Os discípulos tentavam tirá-las, mas Jesus fala, deixai vir a mim. Deixai vir a mim. Os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Porque até as crianças queriam estar aos pés de Jesus, ouvindo as parábolas e as histórias de Jesus. Então agora acompanhe comigo essa parábola. E ele disse assim, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la. Irmãos, agora Jesus apresenta o núcleo da parábola. Que homem dentre vós, que tem 100 ovelhas, este homem não era somente o pastor, ele era o dono das ovelhas. Naquela época, diz o desejado, que as pessoas cuidavam de gados, especialmente as ovelhas. E como a noite era muito fria e o dia era muito quente, então eles usavam a lã das ovelhas para fazer cobertores e camas também, tipo colchões. E era precioso aos olhos deles a lã das ovelhas. Não era para corte, igual aqui no Brasil, tem muitos criadores de ovelhas, mas para corte, não é para lã. Mas naquele tempo era para lã, as ovelhas era para dar lucro, e as pessoas tinham os empresários que tinham centenas de ovelhas, e ele tinha os funcionários que eram os pastores, e em uma parábola também eram chamados aquelas pessoas que fazem as coisas por dinheiro, eu esqueci aqui agora, mercenário, obrigado Messias, aqueles que recebiam eram os mercenários, e tinha os pastores que trabalhavam também para os donos dessas ovelhas. E nessa ocasião, Jesus apresenta um homem que era possuidor, ele era dono de 100 ovelhas. E um homem que tem 100 ovelhas, quer tirar a lã das 100 ovelhas para se manter sua casa, manter seu lar, sua família. E ele, além dele ser o dono, ele também era o próprio pastor delas. E aqui diz que este homem, ao contá-las todas, como diz a música, né? Ao contá-las todas. Então, no final da tarde, ele contou essas ovelhas. E quem cria gado, ou já foi na roça e tal, eles vão contando assim: 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 18. E aí, de repente, deu 99. E aí ele pensou, de repente eu pulei uma. Então vamos de novo. E aí ele conta de novo. E ele pensa, puxa vida, está faltando uma. E ele conta de novo, e ele identifica que realmente falta uma. O pastor conhece as ovelhas pelo nome, e ele sabia exatamente qual era a ovelha que havia se perdido. Irmãos, ao ele descobrir exatamente quem era a ovelha que se perdeu, então ele decide ir atrás daquela que se perdeu. Mas o texto diz que já era no final da tarde. Então, se era no final da tarde, e aquela região é uma região de clima desértico, então ele sabia que ia ficar muito frio e muito perigoso à noite. Mas a Bíblia diz que ele decidiu deixar as 99 e ir atrás daquela que se perdeu. E aí a gente pode pensar assim, não, tudo bem, nós podemos deixá-la,
deixá-las, mas vamos esperar passar a noite e de manhã vamos lá buscar a que se perdeu, porque eu não posso deixar elas aqui. Mas a parábola diz que ele deixou imediatamente. Quem faria uma coisa dessas? Irmãos, veja isso. Quem deixaria as 99 ovelhas para ir atrás somente de uma que se perdeu? A prioridade dele deixou de ser as 99, que era a maioria, e passou a ser uma, que era a minoria. Você ainda pode estar pensando assim, não, mas pode funcionar. Veja, raciocina comigo. Imagina Jesus apresentando a parábola para aqueles homens. E ele fala como se ele já soubesse a resposta. Por isso ele faz em forma de pergunta. Que homem que tem 100 ovelhas, não identifica que perdeu uma, não deixa as 99 e vá atrás dessa uma? Parece que para Jesus isso é óbvio, mas para os ouvintes não é óbvio. E nem para nós é óbvio, porque ele deixa imediatamente aquelas 99 e vai atrás de uma. Para nós tem um ditado que fala assim, mais vale um passarinho na mão do que dois aonde? Voando. No ditado, onde está a maioria? Voando. E a minoria está na mão. Mas aqui, onde está a maioria? Na mão. E a que está voando? Uma. Irmãos, isso aqui tem que romper a nossa mente, sabe por quê? A Ellen White diz que se fosse por apenas uma alma extraviada no universo inteiro, Jesus ainda assim ia sair do trono, ia sair do céu, ia sair de toda a sua glória, ia se tornar um bebê, uma criança indefesa, ia viver os 33 anos dele aqui até morrer numa cruz, por causa daquela uma ovelha que se perdeu. Irmãos, ele saiu imediatamente, independente dos riscos do deserto, dos riscos que ele sofreria do frio, da noite, da escuridão, porque ele sabia que mais importante do que a própria vida, era a vida daquela ovelha que havia se extraviado. Uma ovelha é o animal mais indefeso que existe, ele não se defende de nada. Se um espinho estiver entrando nela, ela pode até gemer ali, mas ela não sabe nem tirar esse espinho, ela não sabe reagir, ela não sabe morder, ela não sabe fazer nada disso. Se a água que ela for beber estiver agitada, ela não bebe, porque ela não tem coragem de beber numa água agitada. Por isso que a Bíblia diz lá em Salmos 23, que o pastor leva a ovelha para beber em águas como? Almas tranquilas, águas tranquilas, porque a ovelha só bebe em águas tranquilas, ela tem medo de tudo. Então, se ela se perdeu, o pastor se preocupa com essa ovelha, a ponto de deixar as 99 e correr atrás daquela ovelha, correndo risco, independente do horário ele foi. Irmãos, mas isso vai piorar ainda. Imagine que a história não para aqui. A história piora, porque Jesus define exatamente onde ele deixa as 99. A música de Oséias de Paula fala assim, as 99, não é assim? Deixou aonde? Deixou no aprisco. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso, preste atenção. A Bíblia fala assim, e deixa as 99 no deserto. Irmãos, olha, ele deixa as 99 no deserto. O deserto não é um aprisco. O deserto não é um lugar seguro. O deserto não é protegido. E eu tive o cuidado de olhar várias traduções, para que não houvesse erro de eu estar numa tradução, né, que eu olhei 20 traduções diferentes. Olhei em inglês, olhei em espanhol e olhei em várias em português. E olhei também aquele texto lá de Mateus, né, que Mateus também fala sobre a ovelha perdida, capítulo 18, versículo 12. E lá fala que deixou nos montes. Deixou nos montes. E olhei várias traduções também. E
todas confirmam que ele deixa nos montes, ou seja, não foi num aprisco, ele deixa as 99, é como se ele tivesse, olha para mim, 1, 2, 8, 9, 12, 16, 20, 30, 48, 50, 88, 99, não é possível, de novo, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 91, 92, 99, puxa vida, está faltando, aí sabe o que ele faz? Ele sai e deixa as 99 e vai atrás da uma que se perdeu. Irmãos, isso parece imprudente, reckless, parece imprudência. Ele deixa as 99 não no aprisco, que se fosse no aprisco, tudo bem. Estavam protegidas, tudo bem, está no aprisco. Mas ele não deixa no aprisco, ele deixa lá onde ele estava, no deserto, e sai correndo em busca daquela uma que se perdeu. Irmãos, esta história, ela fala da sua vida e ela fala da minha vida. Ela fala que, por mais que naquela música existe aquele equívoco de que o músico escreveu o que estava no aprisco, justamente para confortar nossa mente, porque nós temos uma mente lógica, e desde criança nós desenvolvemos a lógica, desde criança. Hoje de manhã, na minha casa, estávamos conversando sobre Abraão, e eu fazendo perguntas para meus filhos, e eu perguntei para eles assim, com quantos anos Abraão tinha quando Sara morreu? Aí Arthur falou assim, 137, aí eu perguntei, e quantos anos Sara tinha? Aí a Esté disse 127. Aí eu falei assim, foi o contrário, né? Depois que eu fiz essa segunda pergunta. Aí eu perguntei assim, então com quantos anos Abraão tinha quando Sara morreu? Aí o Arthur falou assim, 130. Aí a Esté falou assim, não, Arthur, se ele tinha 137 quando Sara morreu, então ele tinha mais do que 130. Porque a mente dela já está treinada na lógica. A lógica diz para ela que ele tinha mais que 130 anos, porque ao Sara morrer, ele tinha 137. Então, a nossa mente, ela desenvolve dentro da lógica. E para a nossa mente, isso é inaceitável. É por isso que rompe com nossa mentalidade. Porque ele deixou as 99 no deserto e saiu em busca desenfreada atrás daquela que se perdeu. E aí você pode pensar assim, não, tudo bem, ele foi durante 1 hora ou 2 horas e voltou para cuidar das 99. Não, a Bíblia diz assim, olha o que diz a Bíblia. Versículo 4, e vai após a perdida, até quando? Até encontrá-la. Então, custe o tempo que custar, ele foi e ficou procurando, até o dia em que ele encontrou. Irmãos, isso é maravilhoso, sabe? Isso é maravilhoso, porque ele vai te procurar até te encontrar. De repente você está aqui pensando assim, não, eu já fui encontrado, há 20 anos atrás Deus me encontrou. Amém, louvado seja Deus, toda honra e toda glória seja dada a Ele, aleluia. Mas pode ter pessoas que estão perdidas, e de repente não se sentem amadas pelo Pai. Saiba que Ele é um pastor que toma uma atitude imprudente, a ponto de deixar 99 no deserto e ir atrás daquela perdida, independente do tempo que levar, independente se é 1 hora, 2, 3, independente se é 1 ano, se é 10 anos, independente se for 20 anos, ele vai buscar até o dia que ele encontrar. Irmãos, e nós seres humanos somos diferentes. Uma vez eu me perdi, quer dizer, eu não me perdi, mas eu não avisei minha mãe onde eu estava, então eu fiquei perdido. Fui para a casa de um colega, eu era criança, era bem novo, mas isso marcou minha mente. E eu fiquei até a tarde, era por volta de umas 5 horas da tarde, quando a mãe do menino falou, rapaz, você está aí, sua mãe deve estar preocupada lá. E aí caiu a ficha. E eu pensei, minha mãe, e deve estar muito preocupada, e ela vai me dar um couro quando eu voltar. Irmãos, isso acontece, porque quando eu cheguei, eu já vim desesperado, eu pensei, minha mãe, olha, mas vai ser um coro daqueles, porque ela ama tanto, que ligou para a polícia, chamou os vizinhos todos, estava todo mundo na minha casa.
E quando eu vim chegando, estava uma multidão ao redor da minha casa, a minha mãe esmorecida já, porque perde as forças, desesperou, ela, entendeu? Ela estava assim. E eu fui chegando já preparado, porque eu sabia. Irmãos, uma vez na rodoviária aconteceu isso. Uma mãe perdeu a criança, começou a gritar, e aí todo mundo começou a ajudar. Até que achou. Quando achou, o amor que aquela mãe demonstrou se transformou em ódio. Olha, eu falei, tem misericórdia, Senhor, dessa criança, porque ela ficou tão nervosa que eu pensei, Senhor, livra, Senhor, porque vai matar. Irmãos, a mãe, ela fica tão amorosa e na busca daquela criança, mas quando encontra, ela chama atenção, ela grita, ela xinga e faz prometer, e por fim, no meu caso, ainda dá um coro. No meu caso é um corinho, né? Louvado seja Deus para ajudar. Mas aí, no caso da parábola, é diferente. O amor é tão intenso que não tem acusação, não tem culpa, não tem repreensão, não tem condenação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não tem crítica, não tem ira. Em Salmos capítulo 30, versículo 7, diz assim que a ira do Senhor dura apenas um momento, que o choro pode durar uma noite. As pessoas não usam essa segunda parte do versículo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas na verdade esse versículo se refere a Deus, que Deus fica irado por apenas um momento, e depois ele chora, e ainda que o choro de Deus dure uma noite inteira, a alegria dele vem pela manhã, porque ele vai encontrar a ovelha perdida. Irmãos, depois que ele encontra, o texto fala assim, olha, e achando-a, põe em seus ombros, e aí tem uma palavra que parece que está fora do contexto, a palavra fala assim, gostoso, mas essa palavra está ligada a prazeroso, feliz, satisfeito, sensação de missão cumprida. Ele apenas demonstra para aquela ovelha cuidado, tratamento, cura, perdão, transformação, libertação. É só isso que aquela ovelha encontra nos braços do pai, do pastor, melhor dizendo. E ainda pode piorar. Imagina que você ainda está lá na presença de Jesus, vendo tudo isso acontecer. E agora chega no versículo 6. E isso aqui é como se fosse uma novela, assim, desculpe fazer uma comparação assim, mas com núcleos, né, pontos históricos. Tem o núcleo das 99, o núcleo da ovelha perdida, e agora aparece um outro núcleo na história. E chegando a casa, e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Irmãos, depois que ele acha a ovelha, ele vai para onde? Ele vai para casa, ele não vai para as 99. Olha, está entendendo isso? Ao invés dele pegar aquela e juntar as outras do rebanho, não, ele pega ela e leva para a sua própria casa. As 99 não estavam na casa dele. Então ele pega aquela e não foi lá, ele foi direto para casa. E em casa, ele chama os vizinhos e amigos e chama para fazer uma festa, porque ele achou a ovelha perdida. Irmãos, olha, isso mudou minha mente, porque o nível desse amor é tão acentuado, que ele pega aquela ovelha que se perdeu com todo carinho e leva para a sua casa, e lá ele faz uma festa, porque a ovelha se perdeu. Irmãos, nós podemos ficar com um comichão, podemos ficar com um incômodo, pensando assim, como pode? Por que que as 99 ficou lá? Cadê as 99? Quem está cuidando das 99? Será que tem um pastor auxiliar cuidando delas? Porque nós falamos da que se perdeu. Agora,
Cadê as 99? Quem são essas 99? Irmãos, agora nós vamos entrar num ponto aqui que eu quero que os irmãos prestem muita atenção. Prestem atenção mesmo, porque o que eu vou falar pode parecer heresia, mas é bíblico, e eu vou apresentar os argumentos, tá bom? Então agora eu vou dizer para vocês, e as 99? Preste atenção, e as 99? Quer saber de uma coisa? Veja, em 2 pontos eu vou explicar, e as 99? O primeiro ponto, eu vou explicar que está entre o versículo 1 e o 2. O versículo 1 diz assim: iam todos os publicanos e pecadores para ouvir Jesus. E o 2 diz: e os fariseus e escribas murmuravam. Então, havia 2 grupos de pessoas ali: os publicanos e pecadores e os fariseus e escribas. Então, claramente, a ovelha perdida é os publicanos e pecadores. E todos vocês que estão assistindo Jesus proferir aquela parábola. Essa é a ovelha perdida. As pessoas que se identificam com os pecadores, com esses que já erraram, cometeram muitos erros na vida, decisões equivocadas, pecados que vocês se arrependem. Agora, os escribas e fariseus, eles murmuram, eles criticam, eles põem defeitos nos outros, mas nele não. Ele aponta o dedo para frente, mas para ele nunca. Está entendendo? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto está no versículo 7. Olha o versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora, você que está me assistindo também, preste atenção nessa pergunta. E você que está aqui. Será que é possível nós acharmos aqui 99 pessoas? Tem 99 pessoas aqui? Hein? Tem perto disso, né? Talvez menos. Por aí. Vamos pensar baixo aqui. Vamos pensar baixo. Será que a gente encontra 10 pessoas para se colocar de pé aqui, falando que é justo, que não é pecador, que é santo? Tem 10 pessoas para se colocar de pé aí? Para dizer assim: eu sou santo, eu sou justo. Tem. Vamos diminuir então. Tem 10 pessoas que durante o último ano, 2018, não cometeu nenhum pecado. Tem 10 justos aí assim? 10 santos que só em 2018 não cometeu nenhum pecado. E nesse mês de fevereiro, então, só no mês de fevereiro, tem 10 pessoas aqui que não cometeu nenhum pecado. Um dia, então, só no dia de ontem, alguém não cometeu nenhum pecado para se arrepender? Alguém foi santo no dia de ontem? Hein? Mas Davi explicou isso, né? Que eu sou nascido todo em pecado. Então, veja, aos Romanos, Paulo escreveu uma resposta para isso. E antes de eu ler o texto de Romanos, eu quero dizer, as 99 ovelhas, isso vai ficar gravado no YouTube. As 99 ovelhas não existem. E isso não é para chocar, quer dizer, é para chocar os irmãos, sim. Os irmãos podem ficar chocados, a mente pode romper agora, porque eu vou ler o texto para dizer que as 99 ovelhas não existem. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10 diz assim, olha: como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só sequer. Entende? Agora você entende por que ele deixa as 99? Ele deixa as 99 em qualquer lugar. Foi no deserto, foi nos montes, como diz em Mateus, foi em qualquer lugar, porque elas não existem. Todos nós somos pecadores, todos nós somos aquela ovelha que se perdeu, todos nós somos a ovelha que abandonou o Senhor em algum momento das nossas vidas.
todos nós. Enquanto nós estivermos aqui, nós seremos esta ovelha perdida, porque estaremos envolvidos em delitos, em pecados. Por mais que nos arrependemos e fomos encontrados, nós pecamos. Então ele vem e nos cobre com sua graça de amor, um amor incrível, que é um amor capaz de não exigir a santidade de nós, senão que nós nos aproximemos dele e absorvamos a santidade dele. É diferente de eu ser santo, mas se eu estou com alguém que é santo, a Bíblia diz, anda na minha presença e vai ser o quê? Perfeito. Então, enquanto eu estiver na presença do meu pastor, eu serei perfeito. Porque eu vou absorver a perfeição dele, a santidade dele, a justiça, não minha, mas dele. E toda vez que o Pai olhar para mim, ele vai ver não um pecador perdido, mas um salvo resgatado pelo sangue de Jesus. Irmãos, ele não deixa ninguém para trás. Jesus veio para salvar a humanidade. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, ele amou foi o mundo, não foi Novo Progresso só, foi o mundo inteiro, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não tem lógica, mas é assim que ele faz fora da lógica. Não é compreensível, mas é assim mesmo, ele supera a compreensão humana. É imprudente, não importa que é imprudente, ele vai e faz. Irmãos, o amor de Deus, ele alcança níveis que a nossa mente não alcança, porque ele vê em nós um valor que nem nós mesmos vemos. Não fomos nós que fizemos algo, mas ele nos amou primeiro, como foi o texto lido para a abertura da mensagem. Não fomos nós que o amamos, mas ele nos amou primeiro, enquanto ainda éramos pecadores. Enquanto éramos inimigos de Deus. O amor dele parece esta loucura, porém, ainda assim, ele foi buscar estas ovelhas, e não somente ele foi buscar, como também na busca pelas ovelhas, ele morreu tentando salvar estas ovelhas, salvar a mim e a você. Mas, lá no túmulo de Jesus, que é o lugar mais visitado do mundo, mais visitado que a Torre Eiffel, mais visitado do mundo. Quando as pessoas entram lá, eu nunca fui, mas você pode entrar lá pelo Google Maps, lá você consegue navegar, e você entra dentro do túmulo de Jesus, e lá tem uma placa, escrito assim, em português, em inglês, mas traduzindo para o português, está escrito assim, ele não está aqui, ele ressuscitou. Porque ainda que ele morreu tentando resgatar estas ovelhinhas perdidas, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então, diante da história, o que está faltando se cumprir na nossa vida? Nos levar para onde? Para casa. Porque quando ele achou a ovelhinha, ele leva aquela ovelha para casa. João capítulo 14, diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, isso é maravilhoso, porque o amor dele ultrapassa os limites da nossa compreensão, e o objetivo é ele levar estas ovelhas perdidas, que foram rebeldes, para viver com ele eternamente. Irmãos, assim como o filho pródigo caiu em si, quando ele estava lá no meio das bolotas, no meio do chiqueiro, reconheceu que ali não era o lugar dele. Você, que é esta ovelhinha perdida, precisa cair em si, porque o Pai procura você. O Pai procura você, o pastor está à sua procura, e ele não vai parar de procurar até encontrar a sua vida e trazer você de volta. E eu quero dizer uma coisa agora para a igreja,
para a igreja, você que é membro dessa igreja, é crente, é fiel, deixa eu te falar uma coisa, tem muitas ovelhas que estão perdidas e que não querem ser achadas, com medo da acusação das que estão aqui dentro, com medo dos julgamentos, com medo das condenações, das torcidas de nariz, com medo do olhar de lado. Então nós que já estamos aqui, que um dia fomos achados e estávamos perdidos, tal qual estes que estão também, precisamos acolher no rebanho estas ovelhas que Ele resgatar, para que aqui eles se sintam amados e protegidos, assim como nos braços do Pai. Amém. Eu quero convidar a igreja a cantar um hino. É o hino de número 12. Este hino, ele fala ainda sobre este amor. Eu queria que cantassem aquele hino, né, Ousado Amor, mas como não prepararam, vamos cantar esse hino 12 em louvor ao nosso Deus, e em seguida eu quero fazer uma oração pela igreja. Oi? Ah, tá. Mas talvez eles não sabem, né, a letra e tal, então vamos cantar este hino 12. Pode ficar de pé, e vamos cantar este hino, e você vai cantando e sentindo o amor do Pai por você. O som está desligado, né, Cleiton? O irmão Marlon vai tocar, hino 12. colocar de joelhos e vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai e Pastor maior, nós estamos aqui, Senhor, curvados na Tua presença, na qualidade de ovelhas perdidas, que já foram encontradas, ou ainda aquelas que ainda precisam ser encontradas. Nós sabemos, Senhor, que o deserto é perigoso,
o deserto tem feras, o deserto à noite é muito frio e de dia é muito quente. Senhor, o deserto pode até ter atrativos que prendem as ovelhas, mas que em volta deles, de forma oculta, existem espinhos que vão ferir, que vão machucar, que vão fraturar, que vão lesionar estas ovelhas, e que se tem ovelhas aqui, Senhor, que estão orando comigo, ou também através da nossa transmissão ao vivo, se tem pessoas acompanhando esta oração, que estão perdidas, e que precisam ser achadas, que esta palavra possa confortar estes corações, e que elas possam se sentir abraçadas e protegidas e amadas pelo pastor nosso Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que queira perdoar o rebanho, se por acaso este rebanho condenou alguma ovelha, se foi, ainda que seja por um olhar, ainda que seja por uma forma de cumprimentar, se houve algum impedimento para que a ovelha que for agregada ao rebanho pudesse se sentir hostilizada, que o Senhor possa perdoar, Senhor, estas ovelhas do rebanho, para que ao trazer estas ovelhas que estão perdidas, elas possam ser acolhidas com amor e carinho, assim como o pastor cuida de cada uma das ovelhas e de cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, por compreender a Tua palavra, pelo Senhor nos trazer a interpretação do Teu amor tão elevado, um amor que é incrível, um amor tão acentuado que a nossa mente não consegue alcançar o nível deste amor. Nós sabemos que foi ao ponto de entregar a própria vida para resgate, para salvação, para a libertação de cada um de nós. Então nós te amamos, Senhor, e nós recebemos o teu amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Então estamos aqui na tua presença, e assim queremos permanecer até o dia em que o Senhor vai nos levar para casa. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, confiados no pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a Deus em primeiro lugar, ao meu irmão e meu primo